Nos últimos vídeos a gente viu como era difícil conseguir as figuras da Toy Biz e como elas eram produzidas em menor escala. Nós vimos também como criaram o mito que a She-Ra destruiu a fama do He-Man. E agora a gente vai chegar na origem da maioria dos bonecos de super-heróis, os quadrinhos. Se interessou? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu sou Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. Na Marvel, a gente pensa exatamente nas três primeiras mulheres da Casa de Ideias, ou seja, Garota Invisível, Garota Marvel e Vespa. E só de falar esses nomes a gente já para e pensa que na mesma época a gente tinha heróis que eram mais novos do que essas três e eram chamados de Homem de Gelo, Homem-Aranha e nenhum deles era chamado de Ice Boy, Spider Boy. Isso já dá um dado interessante para a gente começar. Falando nos poderes, as três tinham poderes ou defensivos ou pífios, que não faziam mal a qualquer vilão. No caso da Mulher Invisível, ela fazia seus campos de força, ficava invisível e nada mais, ela era mais furtiva. A Garota Marvel, quase a mesma coisa, ela se esforçava e quase desmaiava para levantar uma pedra. E a Vespa tinha os seus ferrões que não salvavam a equipe muitas vezes, né? Mas no caso das duas primeiras, elas sempre eram tratadas ali como donzelas em perigo, que precisavam de ajuda, que ou os colegas de equipe ou os vilões se apaixonavam por elas. E no caso da Janet, ela já tinha outro estereótipo, que era a mulher fútil, consumista, que só pensava em fazer compras e nunca pensava na equipe, só no marido. Nem dá para contar nos dedos quantas vezes cada uma delas foi sequestrada, ferida, deixada de lado, enjaulada, qualquer coisa desse tipo. A Garota Invisível conseguiu sair desse estereótipo quando ela virou mãe. Ela deixou de ser a mocinha para ser a mulher invisível que é mãe e cuida de toda uma família. É notável o quanto ela era considerada como um acessório, que até nas Guerras Secretas, que foi a maior e primeira grande saga da Marvel, foi todo mundo do Quarteto Fantástico e ela não. Tá, eu sei que vocês vão dizer, ela estava grávida. Tudo bem, mas a gente sabe que se os roteiristas quisessem, ela teria ido grávida mesmo, não teria tido problema nenhum. Já a Garota Marvel, ela deixou de ser aquela moça bela, recatada e do lar, quando depois de um tempo fora da equipe, ela volta para a equipe e ela encontra uma entidade cósmica, fica super poderosa. E daí os roteiristas não sabiam mais mexer com ela. Eles começaram a deixar ela de lado, porque como que uma mulher era tão poderosa assim? Ela não podia ser tão poderosa. Tanto ela não podia ser tão poderosa, que eles resolveram enlouquecer essa mulher. Ela ficou louca, consumiu planetas e teve que se sacrificar. Eu até paro para pensar, e eu queria que vocês pensassem junto comigo, será que se fosse um homem, ele teria que ter se matado? Ou ele teria que ter enlouquecido com tanto poder assim? A gente tem tantas entidades cósmicas na Marvel e sempre que é uma mulher, ela fica biruta. Mas depois que ela voltou da morte, ela voltou forte, mas nos desenhos continuaram mostrando ela como a mocinha que desmaia de levantar uma pedra. Já a Vespa, a Janet, ela sempre foi, como eu já disse, fútil, sempre pensando nas roupas, fazer compras e sempre vivendo ali à sombra do marido. Até que em 81, o Hank Pym, que nessa época era a Jaqueta Amarela, que era uma das milhares de identidades que ele teve, ele estava tomando vários soros, vários produtos químicos e isso começou, além de dar outros poderes para ele, também começou a enlouquecer. E ele ficou tão louco que um dia numa discussão ele foi e bateu na Janet. Isso foi um grande escândalo, tanto na sociedade que consumia os quadrinhos, quanto dentro dos quadrinhos. Eles se separaram, ele ficou um tempo se refazendo, e a Janet até melhorou, ela virou líder da equipe, ficou mais responsável, virou um membro muito importante para os Vingadores. Mas daí a gente chega em 2000, quando a Marvel quis mudar tudo, eles quiseram fazer um universo alternativo, se chamava Marvel Ultimate, aqui no Brasil chegou como Marvel Millennium.
E lá tinham os Vingadores, a Vespa e o Homem-Formiga. E, como sempre, eles tiveram a brilhante ideia de reviver a violência doméstica. Sim, eles fizeram a mesma história, dele tá muito louco, eles brigarem, e ele começa a bater nela. Ela, para fugir dele, ela diminui para o tamanho de Vespa, para se esconder dele. E o que que ele faz? Ele tem elo com as formigas, né? Ele manda as formigas dele atacarem ela pequenininha. E assim ela tem um choque anafilático e quase morre. Eles conseguiram piorar essa história. E não para por aí, porque em vez de ela dar a volta por cima, quem ajudou em toda essa história foi o Capitão América, porque ela queria voltar para o marido, ele que foi lá, colocou panos quentes e fingiu que nada estava acontecendo, e pouco tempo depois eles já estavam juntos de novo. Isso acontece na vida real? Sim, acontece. Muita gente, muitas mulheres apanham dos maridos e voltam para suas casas, mas aí a gente tem que parar para pensar, poxa, para não falar uma coisa pior, ela é uma super heroína. Como que deixam acontecer isso com ela? Como que pelo menos não deram a chance de ela dar a volta por cima? Ela dar o exemplo de não ficar correndo atrás do seu agressor? Mas não, eles preferiram fazer o pior mesmo. Enfim, em 94, uma edição do Lanterna Verde repercutiu em todos os lugares, que era a edição 54. E lá, o Kyle, que era o Lanterna Verde da época, ele volta para casa, vai abrir sua geladeira e encontra a sua namorada esquartejada, a Alexandra. Isso ficou um pouco ruim porque em 99, pensando nessa história, a escritora, roteirista Gayle Simone, ela foi e fez um manifesto que se chama Women in Refrigerator, ou Mulheres no Refrigerador, é mais fácil de falar. E nesse manifesto ela fala sobre todas as vezes que as mulheres foram estupradas, foram mortas, perderam os poderes, foram violentadas de qualquer outra maneira para fazer história para o homem. Para fazer uma curva dramática. Aqui no caso, por exemplo, vamos pensar, essa namorada nem era tão importante na história e ela morreu só para fazer uma história de redenção para o Lanterna Verde. E se a gente para pensar, muitas vezes acontece isso. Eu até poderia falar mais sobre as mulheres no refrigerador, mas eu preferia que vocês lessem o artigo da Mariana Meyer. E foi lendo esse artigo dela que eu resolvi regravar esse vídeo, porque eu vi que tinha muito mais informações importantes sobre as mulheres e a cultura geek que eu precisava falar aqui. E outro site que também vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo é o site da Gayle Simone, que lá tem um manifesto exatamente, falando tudo com as palavras dela, tá em inglês, mas a Mariana Meyer também fala sobre esse manifesto, então dá para você ter uma boa ideia. E no site da Gayle Simone tem a lista de todas as mulheres que passaram por esse momento da mulher no refrigerador e descrevendo o que aconteceu, ela perdeu os poderes, ela foi estuprada, exatamente. Mas por que eu tô falando de tudo isso? Para falar o quanto as mulheres são menosprezadas, violentadas, mortas, sexualizadas nos quadrinhos e na mídia geek há anos, há décadas. E talvez isso explique o porquê do distanciamento dessas meninas, dessas mulheres, desse mundo geek nos anos 80 e 90. A gente entende que hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão dominando os quadrinhos, os mangás, até o colecionismo, mas naquela época era muito mais difícil. Tudo isso são grandes exemplos de sexismo. A gente viu nos últimos tempos, tanto a Marvel quanto a DC, até o Mortal Kombat, tentar dessexualizar um pouco essas mulheres, colocar mulheres mais poderosas, mulheres mais donas de si mesma e menos enlouquecidas e com mais roupa. E o que aconteceu? É lógico que todas essas campanhas, tudo isso foi lotado de hate, foi chamado de mimimi, de lacração e etc. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que entender que cada uma dessas indústrias, quadrinhos, filmes, colecionismo, tudo isso são indústrias e que para alguém chegar e chefiar, no caso uma mulher chegar e chefiar, alguém vai ter que sair. E isso é lógico que traz muita raiva, traz muito medo, traz indignação e hate.
No colecionismo, a gente ainda está engatinhando desde lá dos anos 90, anos 80. É lógico que as coleções começaram a ter mais figuras femininas, mas no caso de grandes executivas de figuras masculinas ou grandes escultoras de action figures, a gente não vê por aí. Eu, pelo menos, não conheço. E, por favor, se alguém conhecer uma escultora que tenha trabalhos legais em action figure, coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo, porque é muito interessante. Eu também ouvi relatos de um grande amigo, que é o Marcos Aurélio Caran, que é um grande colecionador e também vendeu para muita gente desde lá dos anos 90, e ele tinha, sim, algumas colecionadoras mulheres. E ele tentou entrar em contato com elas, agora até para elas virem aqui falar sobre isso com a gente. Mas a questão é que a maioria delas, na verdade todas elas, desistiram da sua coleção. Ou por casamento, ou porque as pessoas reclamavam, pegavam no pé, ou porque não iriam casar se ainda tivessem coleções. E daí eu comecei a pensar, tá, eu me sinto pressionado. Por que eu tenho bonecos com 35 anos de idade? Mas será que para uma mulher essa pressão não é bem maior? E eu não quero fechar nada, eu não vou dar uma finalização sobre esse vídeo falando o que é ou o que deixa de ser. Eu queria saber o que você aí acha. Você queria ter figuras femininas quando você era criança? Você colecionava He-Man e olhava meio estranho pra She-Ra? Ou queria ter uma boneca da She-Ra? Ou você é mulher e queria ter hominhos e não podia ter? Ou no caso de quadrinhos, a gente viveu toda essa transformação desde lá dos anos 90, onde as mulheres estavam com as pernas abertas nos quadrinhos, até hoje em dia que estão tentando melhorar isso. Então deixa a sua opinião aqui embaixo que eu vou adorar. É isso, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê. Tchau, tchau!